Olá, tudo bem com você? Você é uma pessoa consciente? Hoje vamos descobrir isso juntos. O que é uma consciência disciplinada? Então é isso, espero que você aproveite o vídeo e comece a trabalhar sua consciência. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu em suas meditações uma advertência que ecoa através dos séculos. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Essas palavras não foram escritas para o público, mas para si mesmo, como um lembrete diário de que a realidade que percebemos está filtrada por nossa própria consciência. Marco Aurélio sabia que governar um império exigia não apenas força militar ou habilidade política, mas principalmente o domínio sobre suas próprias interpretações, seus próprios julgamentos internos. Ele compreendeu algo profundo, que a consciência humana, quando não disciplinada, pode se tornar a maior fonte de sofrimento. Carl Jung, séculos depois, chegaria a uma conclusão igualmente perturbadora. Em seus estudos sobre a psique humana, o psiquiatra suíço percebeu que muitos de seus pacientes não sofriam por falta de conhecimento, mas justamente pelo excesso dele. Eles haviam se tornado conscientes de aspectos de si mesmos que não sabiam como integrar, de verdade sobre sua própria natureza, que os aterrorizavam. Jung observou que a jornada para dentro de si mesmo, embora necessária, não era uma caminhada tranquila por um jardim iluminado, mas uma descida às profundezas de uma caverna escura, onde habitam não apenas tesouros de sabedoria, mas também demônios pessoais que preferíamos nunca conhecer. Então, se o autoconhecimento é tão valorizado em nossa cultura contemporânea, por que Jung e os estoicos nos alertam sobre os perigos da consciência? Vivemos em uma época onde a busca por si mesmo se tornou quase uma obsessão coletiva. Terapia, meditação, livros de autoajuda, retiros espirituais, todos prometem o mesmo: conhecer-se melhor levará à felicidade. Mas será que estamos preparados para o que encontraremos quando olharmos verdadeiramente para dentro? Será que a consciência, sem a sabedoria necessária para manejá-la, não se torna um fardo pesado demais para carregar? Imagine um homem que passa anos acreditando ser uma pessoa boa, justa, generosa. Ele se orgulha de seus princípios morais, de sua ética no trabalho, de como trata as pessoas ao seu redor. Um dia, em um momento de profunda introspecção, ele percebe algo perturbador. Grande parte de sua bondade não vem de virtude genuína, mas de um profundo medo de ser rejeitado. Ele descobre que tem sido generoso não por compaixão, mas por necessidade de aprovação. Essa consciência o paralisa. Ele começa a questionar cada ação passada, cada gesto de gentileza. Era tudo falso. Quem ele realmente é? Essa descoberta, ao invés de libertá-lo, o aprisiona em um labirinto de dúvidas e autocrítica. Ele agora sabe demais, mas não sabe o suficiente sobre o que fazer com esse conhecimento. Esse é o paradoxo que exploraremos hoje. A ignorância pode ser confortável porque nos protege de verdades inconvenientes, mas a consciência, quando surge sem preparo, sem um caminho de ação, sem a virtude estoica que nos ensina a aceitar o que está além do nosso controle e agir sobre o que podemos mudar, pode nos destruir por dentro. Jung chamava isso de inflação psíquica, um estado em que a pessoa se identifica completamente com conteúdos do inconsciente que emergem à consciência e se perde neles, perdendo o centro de sua personalidade. Os estoicos, por sua vez, nos ensinavam que não basta conhecer a verdade. É preciso ter a serenidade e a força moral para viver de acordo com ela. A pergunta que nos guiará nesta reflexão é simples, mas devastadora. E se descobrirmos algo sobre nós mesmos que não conseguimos aceitar? E se a consciência, ao invés de nos libertar, nos mostrar uma versão de nós mesmos que não queremos ser? Como lidar com o peso do autoconhecimento quando ele revela não luz, mas trevas? Como os ensinamentos de Jung e dos filósofos estoicos podem nos ajudar a navegar por esse território perigoso sem nos perdermos no processo? Pense em sua própria vida. Quantas vezes você preferiu não olhar para determinada situação, porque no fundo sabia que veria algo desconfortável? Quantas vezes evitou uma conversa difícil,
adiou uma decisão importante ou simplesmente fingiu que tudo estava bem porque a alternativa era enfrentar uma verdade que mudaria tudo. Esse é o mecanismo natural da psique. Ela nos protege. Mas há um momento em que essa proteção se torna uma prisão, e quando finalmente quebramos as correntes da negação, o impacto da realidade pode ser avassalador. Estamos prestes a mergulhar em um território onde a psicologia profunda encontra a sabedoria antiga. Onde Jung nos mostra o que acontece dentro da psique quando a consciência desperta, e os estoicos nos ensinam como viver com dignidade e propósito, mesmo diante das verdades mais difíceis que descobrimos sobre nós mesmos. Esta não é uma jornada fácil, mas é necessária, porque se há algo mais perigoso do que a consciência sem sabedoria, é uma vida inteira vivida na superfície, fugindo de quem realmente somos. Jung dedicou grande parte de sua obra ao estudo daquilo que chamou de sombra, um dos conceitos mais perturbadores e libertadores da psicologia profunda. A sombra representa todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, que consideramos inaceitáveis, que escondemos não apenas dos outros, mas principalmente de nós mesmos. São os pensamentos que nos envergonham, os impulsos que negamos, as características que projetamos nos outros justamente porque não conseguimos admitir que existem dentro de nós. A sombra não é necessariamente má ou destrutiva, ela simplesmente é tudo aquilo que não cabe na imagem que construímos de quem acreditamos ser. Aqui está o perigo. Quando vivemos na ignorância de nossa sombra, operamos no mundo com uma falsa sensação de integridade. Acreditamos conhecer nossos motivos, nossas intenções, nosso caráter. Mas então, algo acontece. Uma situação extrema, uma crise, um momento de vulnerabilidade, e de repente reagimos de uma forma que nos choca. Descobrimos que somos capazes de inveja profunda, de crueldade inesperada, de covardia que nunca imaginamos possuir. Esse momento de consciência pode ser devastador porque não apenas revela quem somos, mas destrói quem pensávamos ser. Jung alertava que encontrar a sombra sem preparo psicológico adequado pode levar a estados de depressão profunda, colapso da identidade ou até mesmo surtos psicóticos em casos extremos. Por quê? Porque a consciência da sombra não vem como uma informação neutra, ela vem acompanhada de vergonha intensa, culpa, horror. Imagine passar 40 anos da vida se vendo como uma pessoa pacífica e tolerante, e então, em um momento de raiva incontrolável, perceber que carrega dentro de si um potencial violento assustador. Essa percepção não é meramente intelectual, ela abala os alicerces da própria existência. Os estoicos, particularmente Epicteto, nos ofereciam uma perspectiva complementar. Epicteto, que passou parte de sua vida como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos de sua época, ensinava que o sofrimento humano não vem das coisas em si, mas de nossos julgamentos sobre elas. Ele dizia: não são os eventos que perturbam os homens, mas suas opiniões sobre os eventos. Aplicado ao nosso contexto, isso significa que descobrir aspectos sombrios em nós mesmos só se torna insuportável quando julgamos esses aspectos como prova de nossa indignidade, como evidência de que somos fundamentalmente defeituosos ou maus. Mas aqui está o ponto crucial que nem sempre é compreendido. A consciência da sombra, por si só, não resolve nada. Na verdade, pode piorar tudo. É como se alguém lhe dissesse que sua casa está construída sobre um terreno instável, prestes a desabar, mas não lhe desse nenhuma ferramenta para mudar de lugar ou reforçar as fundações. Você agora sabe do perigo, mas está impotente para agir. Essa é a consciência sem caminho, o conhecimento sem sabedoria prática, e é precisamente onde muitas pessoas ficam presas. Jung observou esse fenômeno repetidamente em sua prática clínica. Pacientes chegavam buscando autoconhecimento, querendo entender suas dificuldades, seus padrões repetitivos, suas dores emocionais. E Jung os ajudava a ver. Mas ver era apenas o começo, não o fim. Alguns pacientes, ao se depararem com suas sombras, entravam em um ciclo de autocrítica destrutiva. Outros negavam violentamente o que haviam visto, construindo defesas psicológicas ainda mais rígidas. Apenas aqueles que conseguiam integrar essas descobertas, que transformavam a consciência em ação,
em mudança genuína de atitude interna, encontravam a transformação verdadeira. Vamos trazer isso para um contexto contemporâneo muito comum, o mundo corporativo. Um executivo passa anos escalando a hierarquia de uma empresa, acreditando que seu sucesso é resultado de competência, visão estratégica e liderança natural. Ele se vê como alguém que inspira equipes, que toma decisões difíceis pelo bem maior, que sacrifica interesses pessoais pela missão da organização. Então, em uma sessão de terapia ou em um momento de crise, ele se dá conta de uma verdade perturbadora. Muitas de suas decisões foram motivadas não pela racionalidade ou ética, mas por um medo visceral de fracasso herdado de um pai crítico e impossível de satisfazer. Ele percebe que manipulou pessoas, sabotou colegas e sacrificou relacionamentos não por ambição saudável, mas por uma necessidade patológica de provar seu valor. Essa consciência pode destruí-lo. Ele pode entrar em depressão profunda, questionar todas as suas conquistas, sentir que sua vida inteira foi uma mentira. Ou pior ainda, pode tentar suprimir essa consciência através de álcool, trabalho excessivo ou outras formas de fuga. A ignorância era mais confortável, porque permitia que ele continuasse vivendo sua narrativa heróica. A consciência, sem as ferramentas para processar e integrar o que descobriu, torna-se um tormento constante. Aqui entram os estoicos com uma proposta radical: aceitação da realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escrevia sobre a importância de examinar nossas falhas sem piedade, mas também sem desespero. Ele acreditava que a virtude não está em ser perfeito, mas em trabalhar constantemente para melhorar, em aceitar nossa natureza falha, enquanto nos esforçamos para viver de acordo com a razão. Para os estoicos, descobrir defeitos em si mesmo não é motivo para vergonha, mas para a ação. A questão não é como pude ser assim, mas o que farei agora que sei. Essa mudança de perspectiva é fundamental. A consciência sem julgamento moral excessivo, sem o peso esmagador da culpa paralisante, transforma-se em consciência produtiva. Jung falava de integração da sombra, um processo onde reconhecemos esses aspectos rejeitados não para eliminá-los, mas para trazê-los à luz da consciência, onde podem ser compreendidos, aceitos e, quando necessário, transformados. Os estoicos complementavam isso com a prática da virtude como resposta à descoberta de nossos vícios. Mas não nos enganemos. Esse processo é doloroso. Jung não romantizava o encontro com a sombra. Ele sabia que exigia coragem extraordinária e, frequentemente, o apoio de alguém que já tivesse feito essa jornada. Os estoicos também reconheciam a dificuldade de viver virtuosamente depois de reconhecer nossas falhas. Epicteto era duro em suas exigências, mas também profundamente compassivo, lembrando seus estudantes de que o caminho da sabedoria é longo e repleto de tropeços. Há outro aspecto da consciência perigosa que precisamos explorar: a hipervigilância psicológica. Algumas pessoas, ao descobrirem os conceitos junguianos ou os princípios estoicos, tornam-se obcecadas pela autoobservação. Analisam cada pensamento, questionam cada motivação, dissecam cada emoção. Esse excesso de consciência leva a uma paralisia existencial. Elas não conseguem mais agir espontaneamente porque estão constantemente se perguntando: por que estou fazendo isso? Qual é minha verdadeira motivação? Estou sendo autêntico ou apenas representando? Ironicamente, a busca por autenticidade através da hiperconsciência cria uma nova forma de falsidade, uma vida completamente mental, desconectada da experiência direta. Jung alertava contra isso através do conceito de ego inflado. Quando alguém se identifica demais com o processo de autoconhecimento, quando a própria jornada psicológica se torna a identidade central da pessoa, há um perigo real de perder o contato com a vida simples, com a capacidade de apenas ser sem constantemente analisar. Os estoicos também reconheciam esse perigo através do conceito de moderação. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de não se perder em filosofias abstratas, mas de viver simplesmente, de cumprir seus deveres, de estar presente na realidade concreta da vida. Então, qual é o equilíbrio?
Como podemos buscar consciência sem cair nas armadilhas que a própria consciência cria? A resposta está na integração entre conhecimento e prática, entre ver e agir, entre compreender e aceitar. Jung nos ensina a olhar para dentro com honestidade brutal, mas também com compaixão. Os estoicos nos ensinam que, uma vez tendo visto quem somos, devemos focar não no que não podemos mudar, mas no que está sob nosso controle, nossas escolhas, nossas respostas, nossos esforços diários para viver com virtude. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente está em algum ponto dessa jornada. Talvez tenha descoberto algo sobre si mesmo que o incomoda. Talvez esteja lutando para integrar consciências recentes sobre seus padrões, suas motivações, seus medos. Se este conteúdo está ressoando com você, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar essa exploração profunda da psique humana e da sabedoria prática. E nos comentários, compartilhe. Você já teve um momento de consciência sobre si mesmo que foi mais perturbador do que libertador? Como lidou com isso? Sua experiência pode ajudar outros que estão passando pelo mesmo. Existe um fenômeno psicológico fascinante que Jung observou repetidamente. O momento em que uma pessoa finalmente vê com clareza um padrão destrutivo que governa sua vida, mas continua repetindo exatamente o mesmo comportamento. Não por falta de consciência, pois agora ela sabe perfeitamente o que está fazendo e por quê, mas justamente porque a consciência sozinha não gera mudança. Ver o problema não é o mesmo que ter a força interior para resolvê-lo. Que essa lacuna entre conhecimento e ação pode ser uma das experiências mais frustrantes e desesperadoras da existência humana. Imagine uma mulher que cresceu em um ambiente onde amor estava condicionado à perfeição. Seus pais só demonstravam afeto quando ela tinha bom desempenho escolar, comportava-se impecavelmente, atendia todas as expectativas. Como adulta, ela desenvolveu um padrão. Relaciona-se apenas com pessoas emocionalmente indisponíveis, parceiros que oferecem migalhas de atenção que ela tenta conquistar através de perfeição constante. Depois de anos de terapia, ela sabe exatamente de onde vem esse padrão. Compreende a conexão entre sua infância e suas escolhas atuais. Pode articular verbalmente toda a dinâmica psicológica envolvida. E mesmo assim, quando conhece alguém novo, repete o mesmo padrão. Escolhe inconscientemente, mas também conscientemente, o tipo errado de pessoa. E agora, além da dor do relacionamento disfuncional, ela carrega o peso adicional de saber que está fazendo isso consigo mesma. A consciência não a libertou, a aprisionou em uma nova camada de sofrimento. A autoconsciência impotente. Ela sabe, mas não consegue parar. E esse conhecimento sem poder de mudança é talvez mais torturante do que a ignorância original. Jung tinha um termo para esse estado: conhecimento estéril. É um conhecimento que permanece no nível intelectual, que não desce às profundezas onde as verdadeiras transformações acontecem. Jung acreditava que a mudança real exige não apenas consciência cognitiva, mas também experiência emocional profunda, o que ele chamava de realização. Você pode saber intelectualmente que tem medo de abandono, mas até que você sinta esse medo visceralmente, até que entre em contato com a criança interior ferida que carrega esse pavor, o conhecimento permanece superficial e ineficaz. Os estoicos enfrentavam um desafio similar, embora o abordassem de forma diferente. Epicteto era implacável em sua crítica aos filósofos de sua época, que sabiam todas as teorias estoicas. Podiam citar todos os textos, debater todos os conceitos, mas viviam vidas completamente inconsistentes com esses princípios. Ele dizia que não importa quantos livros você leu sobre natação, você só aprende a nadar entrando na água. Da mesma forma, não importa quanto você sabe sobre virtude, você só se torna virtuoso praticando a virtude em situações reais, especialmente nas situações difíceis onde seria mais fácil agir de forma contrária. Para os estoicos, o problema não era falta de conhecimento sobre o que é certo, mas falta de força de caráter para agir de acordo com esse conhecimento. Eles desenvolveram toda uma metodologia de exercícios práticos, precisamente para transformar conhecimento em hábito, teoria em prática viva. Marco Aurélio escrevia suas meditações não como tratados filosóficos para outros,
mas como lembretes diários para si mesmo sobre como viver. Ele sabia que, sem repetição constante, sem prática deliberada, até mesmo um imperador e filósofo poderia esquecer os princípios e agir impulsivamente. Mas há algo ainda mais perturbador sobre a consciência que precisamos abordar: o fenômeno da má-fé existencial. Jean-Paul Sartre, embora não fosse estoico nem junguiano, captou algo essencial sobre a condição humana quando falou sobre pessoas que se escondem atrás de suas próprias narrativas para evitar responsabilidade. Aplicado ao nosso contexto, isso significa que algumas pessoas usam o próprio autoconhecimento como desculpa para não mudar. Eu sou assim por causa da minha infância difícil. Eu não posso evitar, é minha sombra, é meu trauma, é minha constituição psicológica. A consciência do porquê se torna uma justificativa para a perpetuação do comportamento. Jung estava agudamente ciente desse perigo. Ele via pacientes que se identificavam tanto com seus complexos psicológicos que estes se tornavam parte de sua identidade, quase uma marca pessoal. Eu tenho complexo de inferioridade, eu sofro de ansiedade, eu sou depressivo. A pessoa passa de alguém que experimenta esses estados para alguém que é esses estados. E quando isso acontece, a consciência do problema reforça o problema ao invés de dissolvê-lo. A pessoa agora tem uma história coerente sobre seu sofrimento, uma narrativa que explica tudo. E, paradoxalmente, essa compreensão pode impedir a transformação, porque seria como perder parte da própria identidade. Os estoicos responderiam a isso com uma clareza brutal. Você sempre tem escolha sobre como responde ao que acontece dentro e ao redor de você. Suas circunstâncias passadas podem explicar suas tendências atuais, mas não as justificam eternamente. A cada momento, você pode escolher agir de acordo com a razão e a virtude, ou se render aos impulsos e paixões desordenadas. Essa responsabilidade radical pode parecer cruel, mas é também profundamente libertadora. Se suas ações estão sob seu controle, então sua vida está sob seu controle, independentemente do que você descobriu sobre seu passado ou sua psicologia. Mas vamos ser realistas. Essa responsabilidade radical é pesada. É muito mais confortável acreditar que somos determinados por forças além do nosso controle, que nosso comportamento é resultado inevitável de nossa história, de nossa química cerebral, de nossos traumas. A consciência dessas influências pode se tornar uma armadura contra a responsabilidade, uma forma de dizer: veja, eu sei por que sou assim, portanto, não posso ser totalmente culpado por minhas ações. Jung e os estoicos nos pedem para ir além dessa posição conveniente e abraçar algo muito mais difícil. Sim, você foi moldado por forças que não escolheu, mas agora que está consciente delas, o que fará? Aqui chegamos ao cerne do perigo da consciência. Ela nos tira a inocência. Quando éramos ignorantes de nossos padrões, poderíamos agir sem plena responsabilidade. Mas uma vez que vemos claramente, uma vez que compreendemos nossos mecanismos internos, cada ação se torna uma escolha consciente. Não podemos mais nos esconder atrás de eu não sabia ou eu não percebi. A consciência nos coloca diante de nós mesmos sem desculpas, e isso pode ser insuportável. Pense em alguém que descobre que reage com raiva desproporcional, porque em cada conflito, revive inconscientemente o sentimento de humilhação que experimentou na infância. Uma vez ciente disso, cada explosão de raiva futura carrega um peso diferente. Antes, era apenas perdi a paciência. Agora é, escolhi me deixar dominar por esse padrão, mesmo sabendo de onde ele vem e para onde me leva. A diferença é monumental. A consciência transforma ações automáticas em escolhas morais, e nem todos estamos preparados para carregar esse peso. Jung falava de um processo que chamava de diferenciação, onde a pessoa aprende a separar os conteúdos do inconsciente que emergem à consciência da sua própria identidade central. Você não é seus impulsos, não é seus complexos, não é seus medos. Você é a consciência que observa tudo isso. Mas essa diferenciação exige uma força tremenda, porque implica estar em constante tensão entre impulso e escolha, entre o que surge espontaneamente e o que decidimos fazer com isso. E muitas pessoas não conseguem sustentar essa tensão, então preferem a fusão inconsciente com seus impulsos.
ou a identificação total com suas narrativas psicológicas, porque ambas oferecem alívio temporário dessa tensão existencial. Os estoicos ofereciam uma prática específica para lidar com isso, a dicotomia do controle. Foque apenas no que está sob seu controle, sua vontade, seus julgamentos, suas respostas. Tudo mais, aceite como parte do fluxo da natureza. Mas quando aplicamos isso à consciência psicológica, torna-se complexo. Você controla suas emoções ou apenas sua resposta a elas? Você controla seus pensamentos ou apenas sua relação com eles? Há um espaço delicado entre aceitar nossa natureza psicológica como ela é e trabalhar para refiná-la através da prática de virtude. Marco Aurélio, em suas meditações privadas, frequentemente lutava com essa tensão. Ele se via tendo pensamentos indignos de um filósofo e imperador, reações emocionais que contradiziam seus princípios. Mas ao invés de se desesperar ou fingir que não tinha esses impulsos, ele os reconhecia e então deliberadamente escolhia não agir de acordo com eles. Essa é a consciência operando em seu nível mais maduro. Não eliminar o indesejável, mas criar espaço entre impulso e ação, entre sentimento e comportamento. E aqui está uma verdade difícil, que tanto Jung quanto os estoicos reconheciam. A jornada de transformação nunca termina. Não há um ponto em que você se torna plenamente consciente, totalmente integrado, completamente virtuoso. O trabalho é contínuo, diário, às vezes momento a momento, e saber disso pode ser desencorajador. Significa que a consciência não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido indefinidamente. Para alguns, essa perspectiva é libertadora porque remove a pressão de chegar a algum lugar. Para outros, é desesperadora porque sugere que nunca haverá descanso, nunca haverá conclusão. A questão então não é se devemos buscar consciência. Ela virá de uma forma ou de outra, convidada ou não. A questão é, desenvolveremos também a sabedoria, a força de caráter e a compaixão necessárias para carregar o que a consciência revela. Cultivaremos as virtudes estoicas que nos permitem agir, apesar de saber quão falhos somos? Abraçaremos o processo junguiano de integração que transforma consciência paralisante em consciência libertadora. Existe um momento crítico na jornada do autoconhecimento que determina se a consciência se tornará libertação ou prisão. É o momento em que paramos de apenas olhar para nós mesmos e começamos a trabalhar ativamente com o que vemos. Jung tinha um nome para esse processo: opus, a obra. Ele tomou emprestado o termo da alquimia, onde opus se referia ao trabalho laborioso de transformar matéria bruta em ouro. Para Jung, a transformação psicológica seguia um padrão similar. Exigia trabalho constante, paciência extraordinária e uma disposição para atravessar etapas difíceis sem garantia de sucesso. O que significa exatamente trabalhar com a consciência ao invés de apenas possuí-la? Significa reconhecer que ver um padrão é apenas o primeiro passo de um processo longo. Um homem descobre que tem um padrão de evitar intimidade emocional sempre que um relacionamento começa a ficar sério. Ele traça esse padrão de volta à sua infância, compreende os mecanismos de defesa que desenvolveu, consegue prever quando o padrão será ativado novamente. Mas a verdadeira obra começa quando, sabendo tudo isso, ele ainda sente o impulso de fugir do próximo relacionamento e precisa decidir: vai repetir o padrão familiar e confortável ou vai suportar a ansiedade de ficar e fazer diferente? Esse momento de decisão é onde a psicologia junguiana encontra a ética estoica de forma profunda. Jung diria que escolher conscientemente não repetir o padrão, mesmo quando cada fibra do seu ser está gritando para fazê-lo, é um ato de integração. Você está trazendo para a luz da consciência algo que operava nas sombras e dizendo: eu vejo você, eu entendo de onde você vem, eu reconheço que você tentou me proteger, mas agora vou escolher outra forma de ser. Os estoicos diriam que esse é um momento de virtude em ação, especificamente a virtude da coragem temperada pela sabedoria. Coragem para enfrentar o desconforto de agir diferente. Sabedoria para saber que essa é a escolha certa mesmo quando cada emoção sugere o contrário. Mas precisamos ser honestos sobre o quão difícil é esse trabalho. Não estamos falando de uma decisão única que resolve tudo.
Estamos falando de milhares de pequenas escolhas diárias, cada uma exigindo que você vá contra impulsos profundamente enraizados. Os estoicos desenvolveram toda uma metodologia para isso, que chamavam de ascesis, exercícios espirituais. Não eram exercícios no sentido físico, mas práticas mentais deliberadas, repetidas até que novas formas de pensar e responder se tornassem hábitos. Sêneca recomendava uma prática específica. Ao final de cada dia, revisar suas ações e pensamentos sem julgamento severo, mas com honestidade absoluta. Onde você agiu de acordo com a razão? Onde foi dominado por paixões desordenadas? O objetivo não era se castigar pelas falhas, mas criar consciência contínua dos padrões para que, gradualmente, as escolhas virtuosas se tornassem mais automáticas. Jung faria algo similar em seu próprio processo, mantendo registros detalhados de seus sonhos, suas reações emocionais, seus insights, criando um mapa da própria psique que consultava constantemente. Há uma diferença fundamental entre autopunição e autoexame construtivo, que muitas pessoas não compreendem. Autopunição é baseada em vergonha, em um sentido de que você é fundamentalmente defeituoso e merece sofrer por suas falhas. Autoexame construtivo é baseado em aceitação de que você é humano, falho como todos os humanos são, mas comprometido com o processo contínuo de refinamento. Os estoicos enfatizavam essa diferença. Epicteto dizia que se você falha em viver de acordo com seus princípios, não gaste tempo em lamentação inútil. Simplesmente retome o caminho imediatamente. A vergonha paralisante não tem lugar na prática estoica, apenas a ação corretiva serena. Jung observava que muitas pessoas ficavam presas em ciclos de descoberta e autoflagelação. Descobrem algo sombrio em si mesmas, mergulham em culpa e vergonha profundas. Depois suprimem essa consciência porque é dolorosa demais, até que algo força a consciência novamente e o ciclo recomeça. Ele via isso como um desperdício de energia psíquica que poderia ser direcionada para a transformação real. A chave está em trazer compaixão para o processo de autoconhecimento. Você pode olhar honestamente para seus aspectos mais sombrios, enquanto mantém uma atitude de sim, isso também faz parte de ser humano, e agora trabalharei para integrá-lo ou refiná-lo. Mas integração não significa a aceitação passiva de tudo. Esse é um mal-entendido comum sobre tanto a psicologia junguiana quanto a filosofia estoica. Integrar a sombra não significa dar permissão para agir de acordo com impulsos destrutivos. Significa reconhecer que esses impulsos existem, entender de onde vêm e então escolher conscientemente como responder a eles. Um homem pode integrar sua agressividade natural, reconhecendo-a, entendendo-a como energia vital que pode ser canalizada de formas construtivas, ao invés de negá-la completamente ou expressá-la de forma destrutiva. Os estoicos tinham uma visão similar sobre as paixões. Eles não negavam que sentimos raiva, medo, desejo intenso. O que contestavam era a ideia de que devemos ser governados por essas paixões. A prática estoica envolvia criar distância entre o surgimento de uma emoção e nossa identificação com ela. Sentir raiva é diferente de ser a raiva. Quando você pode observar a raiva surgindo ao invés de estou com raiva, cria-se um espaço onde a escolha se torna possível. Esse espaço é sagrado, porque é onde a liberdade humana reside. Agora precisamos abordar um aspecto prático crucial. Como saber se você está realmente fazendo progresso nesse trabalho de transformação ou apenas racionalizando a permanência nos mesmos padrões? Jung oferecia alguns indicadores. Progresso genuíno geralmente vem acompanhado de maior paz interior, não necessariamente felicidade constante, mas uma qualidade de serenidade mesmo em meio a dificuldades. Há também uma diminuição gradual na intensidade e frequência com que antigos padrões são ativados. E talvez mais importante, há um crescente senso de estar vivendo de forma mais autêntica, mesmo que essa autenticidade seja imperfeita. Os estoicos mediam progresso de forma diferente, mas complementar. Para eles, o indicador-chave era a consistência entre princípios e ações. Você está vivendo de acordo com o que acredita ser certo? Quando falha, reconhece rapidamente e corrige o curso.
Está desenvolvendo maior equanimidade diante de circunstâncias externas? Marco Aurélio, mesmo como imperador, se media por esses padrões e frequentemente encontrava-se aquém. Mas o ponto não era a perfeição, era a direção. Você está se movendo na direção da virtude, da sabedoria, da justiça, mesmo que lentamente? Há também o perigo oposto que precisamos nomear. A pessoa que se torna tão focada em transformação interior que negligia a vida externa. Jung chamava isso de introversão patológica, onde alguém se torna tão absorto em processos psicológicos internos que perde contato com as demandas e responsabilidades da vida concreta. Os estoicos eram especialmente críticos disso. Marco Aurélio constantemente se lembrava: você não está aqui apenas para contemplar, mas para agir, para cumprir seus deveres, para ser útil no mundo. A transformação genuína sempre tem uma dimensão externa. Se todo o seu autoconhecimento não está se traduzindo em ações mais conscientes, relacionamentos mais autênticos, contribuições mais significativas ao mundo ao seu redor, então provavelmente você está preso em uma forma de narcisismo espiritual ou psicológico. O teste final de qualquer insight não é quão profundo ele soa, mas como muda a forma como você vive. Então, qual é o caminho prático para transformar consciência em mudança real? Primeiro, aceite que será um processo longo e muitas vezes frustrante. Não há atalhos, não há técnicas mágicas que resolvem tudo instantaneamente. Segundo, combine insight com ação deliberada. Cada vez que você vê um padrão com clareza, crie um plano específico para agir diferente na próxima vez que o padrão for ativado. Terceiro, construa estruturas de apoio. Jung enfatizava que o trabalho profundo raramente pode ser feito sozinho, seja através de terapia, de comunidades de prática, de mentores que já fizeram essa jornada. Quarto, pratique a virtude estoica da perseverança. Você falhará repetidamente. Haverá dias, semanas, talvez meses, onde parece que nenhum progresso está sendo feito. Nesses momentos, a tentação é desistir ou cair em desespero. Os estoicos nos lembram que o próprio ato de continuar tentando, de levantar depois de cada queda, já é virtude em ação. Não existe falha final enquanto você continua comprometido com o caminho. E quinto, cultive compaixão por si mesmo. Tanto Jung quanto os estoicos reconheciam que a mudança profunda exige gentileza consigo mesmo. Não indulgência com comportamentos destrutivos, mas reconhecimento honesto de que você está fazendo algo extremamente difícil. Celebre pequenas vitórias. Reconheça quando você escolheu conscientemente agir de forma diferente, mesmo que o resultado não tenha sido perfeito. O esforço consciente já é transformação em processo. Chegamos ao final desta jornada através do território mais perigoso e precioso que existe, a consciência de quem realmente somos. E se há uma conclusão que emerge da sabedoria combinada de Jung e dos filósofos estoicos, é esta: a consciência é simultaneamente nosso maior perigo e nossa maior esperança. O perigo não vem do conhecimento em si, mas de possuir conhecimento sem a virtude necessária para agir de acordo com ele. A esperança reside exatamente na possibilidade de desenvolver essa virtude através do confronto honesto com nós mesmos. Jung passou décadas explorando as profundezas da psique humana e emergiu com uma convicção inabalável: o caminho para a totalidade, para se tornar genuinamente quem você é, passa inevitavelmente pelo encontro com tudo aquilo que você preferia não ser. A sombra não é opcional, ela é o preço da consciência. Mas Jung também descobriu que aqueles que tinham coragem de fazer essa jornada, que enfrentavam suas próprias trevas interiores sem fugir ou desmoronar, emergiam transformados de formas que ele só podia descrever como quase místicas. Eles se tornavam mais completos, mais autênticos, mais capazes de viver com propósito e significado. Os estoicos chegaram a uma conclusão similar através de um caminho diferente. Eles observaram que a maioria das pessoas vive em constante turbulência emocional, jogadas de um lado para o outro por circunstâncias externas e impulsos internos, sem nunca encontrar paz verdadeira. E identificaram a causa: falta de consciência sobre o que está realmente sob nosso controle. Mas quando nos tornamos verdadeiramente conscientes, quando vemos com clareza a diferença
entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar, quando escolhemos deliberadamente viver de acordo com a razão e a virtude, algo extraordinário acontece. Descobrimos uma liberdade interior que circunstâncias externas não podem tocar. Mas ambos, Jung e os estoicos, nos alertam. Essa liberdade não é gratuita. Ela exige que paguemos com a moeda mais valiosa que possuímos: nossa disposição de enfrentar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Exige que abandonemos narrativas consoladoras que nos protegem da responsabilidade. Exige que suportemos a tensão de ver claramente nossos defeitos enquanto trabalhamos pacientemente para refiná-los. Exige, acima de tudo, que deixemos morrer a versão idealizada de nós mesmos para que a versão real, imperfeita mas autêntica, possa viver. Reflita por um momento sobre sua própria jornada. Onde você está nesse espectro entre ignorância confortável e consciência transformadora? Há verdades sobre você mesmo que você ainda está evitando? Padrões que você reconhece, mas não está pronto para mudar? Aspectos de sua sombra que prefere projetar nos outros, ao invés de reconhecer em si mesmo? Não há julgamento nessas perguntas, apenas convite à honestidade. Porque o primeiro passo para transformar consciência em caminho é admitir onde realmente estamos, não onde gostaríamos de estar. E se você descobrir que está carregando o peso de uma consciência que ainda não se transformou em mudança, não desespere. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A força que ele descreve não é a força de mudar tudo instantaneamente, mas a força de continuar escolhendo conscientemente, momento após momento, mesmo quando o progresso parece invisível. É a força de levantar novamente depois de cada falha, de olhar honestamente para cada erro sem afundar em desespero, de manter o compromisso com a virtude, mesmo quando seria muito mais fácil desistir. Jung nos deixou um legado precioso quando disse que a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Aterrorizante porque exige que vejamos tudo, o belo e o horrível, o nobre e o vergonhoso, e digamos sim a tudo isso como parte de nossa humanidade. Mas essa aceitação radical não é resignação passiva, é o solo fértil onde a transformação genuína se torna possível. Você não pode mudar o que não pode aceitar que existe. A aceitação compassiva de sua totalidade é paradoxalmente o que permite que você cresça além de suas limitações atuais. Os estoicos complementam isso perfeitamente com sua visão de que a vida virtuosa é o único bem verdadeiro. Não importa o que você descubra sobre si mesmo, não importa quão profundamente falho você se revele, a opção de viver virtuosamente a partir deste momento permanece sempre disponível. O passado explica, mas não determina. A história moldou, mas não aprisionou. A cada instante, a possibilidade de escolher a coragem sobre o medo, a sabedoria sobre a impulsividade, a justiça sobre a conveniência, permanece aberta. Então, qual é a mensagem final que Jung e os estoicos nos oferecem sobre o perigo e a promessa da consciência? É esta: busque consciência não como um fim em si mesmo, mas como um meio para viver com maior autenticidade e virtude. Não se perca na análise infinita de sua psique, mas use o autoconhecimento como fundação para a ação consciente no mundo. Não se identifique completamente com seus padrões e complexos, mas também não os negue. Veja-os, compreenda-os, trabalhe com eles e, acima de tudo, lembre-se de que essa jornada não é solitária. Jung falava do inconsciente coletivo, os estoicos falavam da razão universal que nos conecta a todos. Ambos reconheciam que, embora a jornada de autoconhecimento seja profundamente pessoal, ela nos conecta paradoxalmente a algo maior que nós mesmos. Quando você enfrenta sua sombra, está enfrentando não apenas seus demônios pessoais, mas aspectos da condição humana universal. Quando você pratica a virtude estoica, está participando de uma tradição milenar de pessoas que escolheram viver conscientemente, apesar de todas as dificuldades. Há um último aspecto que precisamos abordar antes de encerrar: a questão do timing. Nem toda a verdade sobre si mesmo precisa ser enfrentada imediatamente. Jung reconhecia que a psique
tem sua própria sabedoria sobre quando estamos prontos para ver certas coisas. Forçar consciência prematura pode ser tão destrutivo quanto evitá-la indefinidamente. Os estoicos também compreendiam que a sabedoria envolve saber quando pressionar e quando ter paciência. Então, honre seu próprio ritmo nessa jornada. Mas honre também sua intuição profunda sobre quando está genuinamente respeitando seu timing ou simplesmente procrastinando o inevitável. A vida consciente não é mais fácil que a vida inconsciente. Em muitos aspectos, é mais difícil porque você não pode mais se esconder atrás de ignorância ou inconsciência, mas é infinitamente mais rica, mais significativa, mais autêntica. É a diferença entre ser vivido pela vida e viver deliberadamente, entre reagir automaticamente e responder conscientemente, entre ser um estranho para si mesmo e gradualmente tornar-se quem você realmente é. Então, carregue sua consciência não como um fardo que o esmaga, mas como uma tocha que ilumina o caminho. Use o que você vê não para se condenar, mas para se transformar. Pratique as virtudes estoicas que tornam possível viver bem, apesar de saber quão imperfeito você é. E confie no processo junguiano de que, ao integrar gradualmente suas sombras, você se torna não perfeito, mas completo. E há algo mais que precisa ser dito sobre essa jornada, algo que raramente é abordado com a honestidade necessária: o preço social da consciência. Quando você começa a ver com claridade não apenas a si mesmo, mas também os padrões coletivos, as ilusões compartilhadas, as mentiras confortáveis que mantêm a sociedade funcionando, você inevitavelmente se torna diferente. Jung observava que seus pacientes que faziam progressos significativos no processo de se tornarem mais conscientes, frequentemente experimentavam um tipo particular de solidão. Não porque fossem melhores que os outros, mas porque simplesmente não conseguiam mais participar de certas conversas superficiais, não conseguiam mais fingir interesse em dramas sociais que agora viam como distrações, não conseguiam mais se conformar automaticamente a expectativas que percebiam como vazias. Os estoicos também conheciam bem esse isolamento. Epicteto alertava seus estudantes de que escolher viver filosoficamente significava aceitar que você seria considerado estranho pela maioria. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a profunda solidão de ver as coisas como realmente eram, enquanto todos ao redor se deixavam levar por ilusões. Ele dizia: em breve você terá esquecido tudo, em breve todos terão esquecido você. Essa percepção da impermanência, da insignificância última de tanto do que as pessoas levam tão a sério, pode ser libertadora, mas também isoladora. Mas existe uma segunda camada dessa solidão que é ainda mais sutil e dolorosa. À medida que você se torna mais consciente de seus próprios mecanismos internos, desenvolve também uma capacidade crescente de ver esses mesmos mecanismos operando nos outros. Você reconhece as máscaras que as pessoas usam porque conhece suas próprias máscaras. Você identifica as projeções que as pessoas fazem porque trabalhou com suas próprias projeções. Você percebe quando alguém está operando a partir de sua sombra não reconhecida porque confrontou a sua própria. E essa clareza pode tornar os relacionamentos humanos simultaneamente mais profundos e mais complicados. Jung alertava contra o perigo de usar esse conhecimento psicológico como arma ou como forma de se sentir superior. Apenas porque você vê os padrões inconscientes operando em outra pessoa, não significa que você está livre desses padrões, apenas que está consciente de versões diferentes deles. A verdadeira maturidade psicológica vem quando você pode ver com clareza, tanto em si mesmo quanto nos outros, mas mantém compaixão e humildade em ambos os casos, porque no final, todos estamos lutando com o mesmo desafio fundamental, como viver conscientemente em um mundo que constantemente nos convida à inconsciência. Os estoicos tinham uma prática específica para lidar com isso que chamavam de amor à humanidade. Não era um sentimento romântico ou ingênuo sobre a bondade das pessoas, mas um reconhecimento profundo de que todos compartilhamos a mesma natureza racional e todos enfrentamos as mesmas tentações de nos rendermos às paixões desordenadas. Marco Aurélio constantemente se lembrava: quando alguém faz mal a você,
Pergunte-se imediatamente: qual concepção de bem e mal levou essa pessoa a agir assim? Essa perspectiva transforma julgamento em compreensão, raiva em compaixão. Mas vamos falar sobre algo ainda mais desconfortável. Há momentos em que a consciência nos coloca diante de verdades sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a condição humana, que são genuinamente perturbadoras e para as quais não há solução fácil. Jung via isso claramente quando analisava os eventos do século XX, as guerras mundiais, o Holocausto, a capacidade humana para atrocidades coletivas. Ele percebia que esses horrores não eram aberrações, mas manifestações da sombra coletiva, aspectos da psique humana que existem em todos nós e que, sob certas condições, podem emergir em escala massiva. Essa consciência da escuridão potencial, não apenas em si mesmo, mas na humanidade como um todo, pode ser devastadora. Como viver sabendo disso? Como manter esperança quando você vê com clareza quão frágil é a civilização, quão finos são os vernizes da cultura e da moralidade que nos separam do caos? Jung não tinha respostas fáceis para essas perguntas, mas insistia que a única alternativa moralmente aceitável era tornar-se mais consciente, não menos, que cada indivíduo que faz o trabalho de integrar sua própria sombra contribui, de forma pequena mas real, para diminuir a sombra coletiva. Os estoicos abordavam essa mesma questão através do conceito de cosmopolitismo. Você é um cidadão não apenas de sua cidade ou nação, mas do cosmos inteiro, e como tal, tem responsabilidades que transcendem seu interesse pessoal imediato. Sêneca escrevia que o sábio estoico trabalha pelo bem comum mesmo quando esse trabalho parece insignificante diante da enormidade dos problemas do mundo, porque a alternativa é cinismo ou desespero, e nenhum desses estados permite que você viva virtuosamente. Então, como sintetizar tudo isso em uma orientação prática para viver com consciência sem ser esmagado por ela? Primeiro, aceite que não há retorno à ignorância genuína. Uma vez que você viu, não pode desfazer o ver, mas você pode escolher o que fazer com o que viu. Segundo, reconheça que consciência sem ação é realmente perigosa, então comprometa-se com práticas concretas, pequenas mas consistentes, que traduzem insight em mudança comportamental. Terceiro, encontre ou crie comunidades de pessoas que também estão fazendo esse trabalho, porque tentá-lo completamente sozinho é desnecessariamente difícil e potencialmente perigoso. Quarto, desenvolva o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter tensão entre opostos sem resolver prematuramente para um lado ou outro. Você pode estar consciente de suas falhas sem se definir por elas. Pode reconhecer a escuridão potencial em si mesmo sem se identificar com ela. Pode ver os problemas do mundo com clareza sem cair em desespero ou cinismo. Essa capacidade de manter tensão, de viver em paradoxos sem resolver tudo em categorias simples, é marca de maturidade psicológica real. Quinto, pratique o que os estoicos chamavam de reserve clause. Sempre agir com total comprometimento, mas manter uma cláusula interior de se a natureza permitir. Você faz seu melhor para viver conscientemente, para integrar suas sombras, para praticar virtude, mas aceita que há limites para o que pode realizar. Você não controla os resultados, apenas seus esforços. Essa aceitação não é resignação, é sabedoria que protege contra o burnout espiritual e psicológico. E sexto, cultive o que poderíamos chamar de alegria trágica. Jung percebia que as pessoas mais integradas, mais conscientes, não eram necessariamente as mais felizes no sentido convencional, mas tinham uma qualidade de contentamento profundo que transcendia circunstâncias. Os estoicos chamavam isso de eudaimonia, não felicidade como prazer constante, mas florescimento como resultado de viver de acordo com sua natureza mais verdadeira. É possível carregar consciência de coisas difíceis e, ainda assim, encontrar beleza, significado, até alegria na existência. Não apesar da consciência, mas através dela. Há uma última dimensão que não podemos ignorar: a questão do legado. O que você faz com sua consciência não impacta apenas você, mas também aqueles ao seu redor e, potencialmente, gerações futuras. Jung
falava sobre como padrões inconscientes são passados de geração em geração até que alguém tenha coragem de torná-los conscientes e interrompê-los. Quando você faz o trabalho de integrar sua sombra, não está apenas se libertando, está potencialmente libertando seus filhos, seus netos, de carregar esses mesmos padrões inconscientes. Os estoicos tinham uma visão similar, expressa através do conceito de que vivemos em uma teia de conexões, onde cada ação, cada escolha, reverbera através do todo. Marco Aurélio meditava frequentemente sobre como mesmo suas ações mais privadas, suas lutas internas mais pessoais, tinham consequências que se estendiam além dele, não em um sentido místico, mas em um sentido prático. Quando você vive com maior consciência e virtude, inevitavelmente influencia aqueles ao seu redor para fazer o mesmo, ou pelo menos planta sementes dessa possibilidade. Portanto, o trabalho de consciência nunca é apenas sobre você. É uma contribuição pequena, mas real, para a evolução da consciência humana como um todo. Cada pessoa que escolhe enfrentar suas sombras, ao invés de projetá-las nos outros, cada pessoa que pratica virtude estoica, quando seria mais fácil se render aos impulsos, cada pessoa que mantém compromisso com a verdade, mesmo quando é inconveniente, está fazendo um trabalho que beneficia não apenas a si mesma, mas o tecido social mais amplo. E talvez seja isso que torna o perigo da consciência não apenas suportável, mas até mesmo nobre. Sim, é difícil ver o que você preferia não ver. Sim, é doloroso carregar o peso do autoconhecimento. Sim, há momentos de solidão, momentos de dúvida, momentos em que você se pergunta se a ignorância não seria mais simples. Mas há também uma dignidade profunda em escolher consciência apesar dessas dificuldades. Há uma forma particular de coragem em continuar olhando honestamente para si mesmo quando seria muito mais fácil desviar o olhar. Há uma integridade em comprometer-se com a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Jung terminava muitas de suas obras com uma nota de esperança cautelosa. Ele via que a humanidade estava em um ponto crítico, onde ou evoluiríamos nossa consciência coletiva ou nos destruiríamos através de nossa inconsciência. Mas ele também via sinais de que mais e mais pessoas estavam despertando, fazendo o trabalho interior, escolhendo consciência sobre conforto. Os estoicos, mesmo enfrentando o declínio do Império Romano, mantinham uma confiança fundamental de que a razão e a virtude sempre teriam seu lugar. Sempre seriam opções disponíveis para aqueles corajosos o suficiente para escolhê-las. Então, ao concluir esta reflexão, deixo você não com respostas definitivas, pois essas não existem, mas com um convite renovado. O convite é para continuar essa jornada de consciência com olhos abertos, sabendo dos perigos, mas também das promessas, para equilibrar o autoconhecimento psicológico profundo com a sabedoria prática de viver virtuosamente, para lembrar que consciência sem compaixão se torna crueldade, mas consciência com compaixão se transforma em sabedoria. Para aceitar que você nunca chegará a um ponto final de estar completamente consciente ou completamente integrado, mas que cada passo no caminho tem valor intrínseco. A consciência é perigosa apenas quando permanece estéril, quando se torna um fim em si mesma, quando paralisa ao invés de mobilizar. Mas quando é temperada pela virtude estoica, quando é guiada pelo processo junguiano de integração, quando é sustentada por compaixão tanto por si mesmo quanto pelos outros, então a consciência se torna não um perigo, mas o caminho mais direto para uma vida verdadeiramente humana. Uma vida onde você não é perfeito, mas está presente, onde você não tem todas as respostas, mas faz as perguntas certas, onde você não está livre de sombras, mas não é mais governado por elas. Que você encontre coragem para continuar vendo, sabedoria para integrar o que vê e compaixão para suportar a jornada. Hoje, ao invés de buscar mais autoconhecimento, pergunte-se: o que farei com o que já sei sobre mim mesmo? Escolha um padrão que você reconhece em si, algo pequeno, gerenciável, e quando ele surgir hoje, simplesmente tente responder de forma um pouco diferente. Não espere perfeição, não exija transformação completa. Apenas pratique, com compaixão e persistência, o ato de escolher conscientemente, ao invés de reagir automaticamente. Esse é o trabalho, esse é o caminho. E cada pequena escolha consciente
É uma vitória contra o perigo da consciência estéril e um passo em direção à promessa da consciência que transforma. Se este conteúdo tocou algo verdadeiro em você, se essas reflexões ressoaram com sua própria jornada de autoconhecimento, eu preciso pedir algo importante. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda genuinamente a alcançar outras pessoas que também estão nessa busca por consciência e transformação. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, porque continuaremos explorando essas intersecções profundas entre psicologia junguiana e sabedoria estoica, entre autoconhecimento e vida prática. E agora, a parte mais importante. Vá até os comentários e compartilhe honestamente. Qual foi o momento de consciência mais difícil que você já teve sobre si mesmo? Aquele momento em que viu algo que preferia não ter visto? E o que você fez com esse conhecimento? Conseguiu transformá-lo em mudança ou ainda está lutando com ele? Sua história, sua experiência, pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para não se sentir tão sozinho nessa jornada. Então, compartilhe, comente, participe dessa comunidade de pessoas comprometidas com viver conscientemente. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essa exploração do que significa ser humano em sua totalidade, com todas as sombras e luzes que isso implica. Até lá, que você encontre coragem para ver, sabedoria para aceitar e força para transformar.